sou eu, Nicuri é o diabo. Eu sou eu, Nicucu é o Didi. Eu sei quem sou e pra onde eu vou. Se eu vou lá no fundo, fundo minha cucara, tchá 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 tchara tchá tchá tchará. Eu sou. Olha, é um mistério. Esse eu estaria mais no centro da gente, né? Mais no interior, no coração. Porque aqui de fora, a gente tem vários eus. Os nossos nomes, títulos, méritos, glórias, dores, passados, futuros, planos, seguros, posses. Bom, isso tudo é uma sopa de letrinhas que está fervendo nesse momento. E daqui a pouco vem uma concha, tira uma pasada de sopa e é sorte quem fica, quem vai. Bom, tudo é impermanente, né? Foca no centro. Durante esse preparo, na cozinha, no fogão da vida, a gente cria certos laços com as nossas letrinhas e a gente se ofende às vezes quando xingam as nossas letrinhas. E a gente fica envaidecido quando elogiam. Na verdade, estão mexendo a sopa com uma colher de pau e as coisas estão se mexendo para lá e para cá, e às vezes nisso acontece situações agradáveis, outras não. É só o vento lá fora. É só o vento lá fora. Meu filho vai ter o nome mais bonito, nome de santo. Mas é só o vento lá fora, soprando sobre o nosso nome. Críticas e elogios. A ideia é não reagir, apenas assistir isso como que quando a gente assiste uma chuva pela janela, o vento lá fora, nas árvores, pela janela. Não faz muita neve por aqui, mas deve ser bonito. Olhar pela janela. Tipo, está acontecendo uma série de fenômenos naturais lá fora. Amanhece, anoitece, e você está no centro, onde nada perturba. Tipo a sua casa, dentro da sua casa, quando chove, você deixa o guarda-chuva do lado de fora, né? Mais ou menos isso tem que acontecer na casinha das emoções. Tem uma canção que eu uso como didática para as crianças também. Você pode ouvir aqui no link da descrição, no último link, Dunas de Algodão, meu álbum, tem a canção chamada Chuva em Pó. Eu converso sobre as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Um ciclo, né? Uma roda infinita. É a dança das letrinhas da sopa da vida. Sempre borbulhando, sempre renovando. E você está ali no meio da roda, onde nada acontece, nada te atinge. Esse seria o eu. Eu sei quem sou e para onde vou. Você vai para lugar nenhum. Bom, o exercício é saber quem você é. Se você está apegado às letrinhas da sopa de letrinhas da vida, é uma visão um pouco superficial de quem você é, porque esse nome, essas letrinhas estão condenadas a serem apagadas, né? Então, esse quem eu sou e para onde eu vou, se eu estou no meio da roda das estações do ano, eu sempre estive no mesmo lugar. E esse eu sou, ele não tem nome nem endereço. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto e não tinha nada. É a música mais meditativa do repertório nacional popular. Ah, então dentro desta sopa, desta dança de letrinhas, desta dança de estações do ano, este quem eu sou deve ser uma visão interior, deve ser um foco no centro, no inabalável centro, o caminho do autoconhecimento, da meditação, da cultura zen, ele é naturalmente para dentro, é uma direção natural, é tipo uma gravidade, mas é uma outra lei, não é uma gravidade para as coisas, é uma gravidade para as não coisas. O não existir, a não massa, o não átomo, o não elétron,
tem atração. Quanto às coisas da vida psicológica da gente, as críticas e os elogios, os acontecimentos da vida, às vezes são bons, às vezes não. E é esse justamente o exercício de voltar-se para o interior. Ele não precisa ser somente físico e químico, e ele jamais será, ele será emocional. Por isso, na música Chuva em Pó, eu enfatizo as estações do ano em relação a emoções humanas, né? Inverno, tristeza, verão, alegria, etc. Então, não é na dança dos átomos que você vai encontrar este quem eu sou, mas na dança das emoções, nas danças psicológicas humanas, fazem parte da vida, são a vida humana. Tem uma história do Hakuin, que é um mestre zen japonês, morava sozinho numa aldeia. Nesta mesma aldeia, uma menina engravidou sem ter marido. Isso, tradicionalmente, não era bem visto. Então, a menina, com medo do pai, disse logo que quem a engravidou foi o mestre Hakuin. Sobrou para ele, porque ele era o homem mais santo, mais bonito da aldeia. Bonito no sentido espiritual, espirituoso. Então a menina só conseguiu se lembrar dele, porque talvez assim seu pai não ficasse tão furioso. Mas o pai pegou a criança, o bebê, levou até o mestre e disse: cuide desta criança porque ela é sua. É uma vergonha. É sua responsabilidade, etc, etc, etc. E o mestre disse: é mesmo, é? Tá bom. Pegou a criança e acolheu. E assim ficou por alguns meses. Os seus discípulos se afastaram, algumas pessoas se afastaram, porque aquilo ali era um absurdo ético e moral e cívico. Tá, tudo bem. A menina, a mãe, com o passar do tempo, foi ficando muito triste pela mentira, né? E por ver aquele homem sofrer tanto assim da impugnação social. E ela disse para o pai: não, pai, realmente, o pai do meu filho é outro homem. Hakuin não tem nada a ver com isso. Mais uma vergonha para o vovô. Então ele foi, voltou até o mestre e disse: me perdoe o acontecido. A minha filha disse a verdade. Você não é o pai da criança, então você não tem o dever de cuidar dela. Pode nos devolvê-la? E o mestre disse: é mesmo, é? Tá bom. Devolveu a criança. Então, nessa dança da vida, tudo vai acontecendo de maneira livre e a gente não precisa se posicionar e querer brigar contra as coisas que acontecem, apenas aceitá-las conscientemente, claro. Se você aceitá-las de maneira inconsciente, aí sim que você vai reagir escandalosamente e prejudicar tudo mais. O lance dessa história é a opinião pública também. A gente aprende, porque é a sociedade, é assim que funciona. A gente aprende os nossos nomes, nossos títulos, nossas posições sociais e a gente age na determinada regra. Então a opinião pública é sempre muito importante para quem lida com estas regras, com essa vida social, para quem depende das críticas e dos elogios constantes que se manifestam em votos, dinheiros, poderes, status. Então é uma vida totalmente sem centro. Aquela história do quem eu sou não faz a menor importância para quem vive e quer viver para o fenômeno social. No entanto, você não tem alma. Você vive de críticas e elogios o tempo todo. Você jamais conseguiria dizer: é mesmo, é? As pessoas estão falando mal de você. É mesmo, é? Oh, nossa, as pessoas te adoram, as pessoas elogiam muito você. É mesmo, é? Esse é mesmo, é? Eu sou eu, Nicuri é o diabo.
Eu sou eu, Nicucu é o Didi, eu sei quem sou e para onde vou. Eu sei quem sou e para onde vou. É uma coisa perigosíssima para a sociedade, né? O ser humano que sabe quem é e para onde vai, ou seja, estou bem no centro da roda das estações, não me interessam as críticas, nem os elogios. Eu vivo a minha maneira. Eu sou o que sou porque eu vivo a minha maneira. Só sei que eu sinto que foi sempre assim minha vida inteira. Eu sei. Não sei onde eu estou indo, mas sei que estou no meu caminho. O caminho do ser humano, a semente que você carrega no fundo do seu coração, ela é só sua. É um tipo de flor, um tipo de planta, um tipo de ser humano que é só você. É só ela que sabe o que você é, quem você é. E olha, é uma semente, ela não fala, ela pouco se manifesta, né? Ela só vai se manifestar, brotar, acontecer, florir, se você der atenção, carinho, cuidados. E é uma coisa muito íntima, muito particular, imaterial, muito central, muito profunda, interior. Agora, quando nascemos e crescemos e fomos educados pela nossa sociedade, pela nossa cultura, a gente aprendeu muitas coisas, muitas vozes, muitas sementes, muitas possibilidades foram jogadas no nosso terreno. Isso é natural, acontece. É a parte cultura da cultura zen. A sua semente é a sua parte zen, meditativa, silenciosa, íntima. E a parte cultura é todo o mundo, é toda a roda das estações, das críticas e dos elogios. Eles semearam muitas coisas em nosso terreno particular. A gente pouco pôde fazer, nós éramos crianças, mas a partir do momento em que a gente medita, estuda o autoconhecimento, busca saber quem sou e para onde vou, essas coisas, a gente começa a perceber que o nosso terreno, que deveria estar limpo, preparado para a nossa semente, ele está cheio de ervas daninhas, cheio de vozes de outras pessoas, vozes do pai, vozes da mãe, vozes do presidente, do padre. Isso causa muito incômodo, muita perturbação. Ninguém mais pode guiá-lo, apenas a sua voz interior, vindo da semente interior. Esta é a sua realidade mais verdadeira. É preciso então romper com essas vozes, com essas ervas daninhas vindas de fora, compreendê-las na sua natureza de ser o que elas são, a letrinha da sopa de letrinhas da vida atômica, da vida mental, da vida social, são as vozes da mente, são uma camada muito superficial, é uma casca. Sim, é a casca da nossa semente. É interessante essa análise, essa analogia, esta metáfora. A sociedade, o nosso eu egóico, a nossa personalidade, tudo que nos foi ensinado, é uma casca. Ela tem que ser rompida. E ela se rompe através de compreensão, não de luta. Não adianta simplesmente tapar os ouvidos para não ouvir mais vozes nenhuma. Elas já estão dentro da sua cabeça. Elas precisam ser compreendidas. Elas são o passado. Tudo o que é aprendido é passado. E a semente da vida, ela quer presente. Ela só pode acontecer no presente. Quanto mais presente, mais ela floresce e mais ela rompe com o passado. O poder do presente rompe a casca do passado. Então floresce. É um exercício constante de presença, de silêncio. A vida se renova, né? Os brotinhos florescem. A sua semente se renova, a sua vida acontece, cresce saudavelmente, livre do passado e do futuro, da casca da mente, da casca social. Mas se você ficar muito entertido com a casca, então você nunca vai vir a conhecer a sua semente, o que tem dentro dela. É um mistério, porque não é verbal. Ninguém pode te dizer em palavras o que exatamente é você,
e onde você está e o que você veio fazer. Isso tudo está armazenado energeticamente na sua semente. É uma linguagem diferente que precisa se manifestar e se manifesta apenas em silêncio, meditação, autoconhecimento, porque autoconhecimento é autoobservação. Essa autoobservação desmancha a casca do passado, das coisas da mente, das vozes, das críticas, dos elogios e de tudo mais que é estúpido que a sociedade tem costurado ao nosso redor. Mas eu sou assim, muito apegado à minha casca. Teve um discípulo que chegou ao mestre e disse: Mestre, eu estou aqui há pouco tempo aprendendo esse negócio de meditação, de cultura zen. Devo lhe dizer que eu tenho uma natureza, um temperamento de muita raiva. E quando eu estou assim, eu não consigo meditar nem fazer nada. Gostaria de lhe mostrar para que você analisasse o meu temperamento. E o mestre disse: Ok, me mostre então. Ah, não, mas agora eu não estou com raiva, né? O dia que eu tiver com raiva, eu venho aqui e mostro para você ver como é que é. E o mestre disse: Bom, se você não está assim agora, é porque você não é assim. Aquilo que você realmente é, você é o tempo todo. Se essa raiva não está presente, é porque ela não faz parte da sua verdadeira natureza. Não lhe parece óbvio isso? As emoções acontecem. A raiva, a tristeza, a alegria acontece porque são reações mecânicas da nossa mente aos acontecimentos agradáveis ou desagradáveis da vida, do convívio social. Entenda a mente e suas emoções como um mecanismo. Um mecanismo. E você é apenas um observador. Quando você observa a raiva, a alegria, a tristeza, você se separa delas. Você não se personifica com elas. Esse é o grande trunfo, essa é a chave, o princípio da meditação. Você se desidentifica da sua mente, das suas emoções. Você percebe que elas estão acontecendo como uma espécie de automação. Acontece um barulho lá fora, eu me assusto. É automático. É assim que funciona a raiva, a tristeza e a alegria. Elas fazem parte da sopa de letrinhas da vida. E olha só, o nosso corpo, o nosso cérebro, os nossos hormônios, as nossas glândulas, elas também fazem parte desta sopa de letrinhas da vida. É preciso apenas compreender isso. O ser humano consegue observar isso como se fosse algo além disso, ou seja, o centro das emoções, o centro do nosso ser. É inabalável, aconteça o que acontecer. Tudo passa, tudo passa. Não só as coisas ruins passam, as coisas boas também passam. Durante idas e vidas, e mais vidas, nós temos vivido colhendo coisas boas, evitando coisas ruins, agradáveis e desagradáveis. A gente tem jogado esse jogo da existência. A gente gosta de voltar para a sopa de letrinhas da vida, querendo sempre ficar com as melhores letras, os melhores temperos. Mas tudo passa e é tudo uma brincadeira de parque de diversões e de aprendizado, claro. Lá pelas tantas, nesta observação das coisas como elas são, a gente percebe que não há mais necessidade de escolher coisas agradáveis em detrimento às coisas desagradáveis. A gente aprende que a vida é o que ela é, não tem nada a ver com a gente. A gente está aqui só para observar, talvez aprender a cozinhar, sair da sopa e virar o cozinheiro. Eu não sei se essa é uma bela metáfora. Quando a gente não escolhe mais agradável ou desagradável, a gente cria um silêncio interior, um desapego, um espaço vazio. O nosso terreno fica mais limpo, mais aconchegante, perfeito para a germinação da nossa semente particular, íntima, de vida.
E ela esteve esperando tanto tempo para esses cuidados, para esse clima favorável. Pois bem, para mais cultura zen, artística, presencial, shows, cultura zen educativa nas escolas, para as crianças, para as famílias, para os buscadores, para cultura zen terapêutica, para lidar com ansiedade, depressão, coisas da mente, da natureza humana, para trocar uma ideia sobre cultura zen, links tudo aqui na descrição. Ok? Até o próximo vídeo.